Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos agora a discussão do plano diretor, audiência pública para a discussão do plano diretor. Convidamos para ocupar a mesa o presidente da Câmara, vereador Ducimar Cardoso, Cadu Garçom. Primeiro secretário, vereador Edmilson Inácio Rocha, o doutor Edmilson. Segundo secretário, vereador Joel Cardoso, Joel do Gás. Gostaríamos também de registrar a presença dos vereadores Gustavo Bagnoli, Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista, Felipe Sanches, Cláudio Perecim, o procurador-chefe da Câmara Municipal, Raul Miguel Freitas de Oliveira, o secretário municipal de governo, Rodrigo Maelo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Miguel Brito, e secretária municipal de Negócios Jurídicos, Ângela Soeiro. Agradecemos a presença de todos e passamos ao vereador Cadu para a abertura dessa reunião. Antes do vereador Cadu fazer uso da palavra, eu gostaria de registrar também a presença de José Carlos Teixeira, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara do Oeste, o ex-vereador e ex-prefeito Vanderlei Largueza, Antônio Pereira, ex-vereador dessa casa, do Fórum da Cidadania, Paulo Baquim, presidente da APASB, Eduardo do Vale, Pedala SBO, José Joaquim de Oliveira, representante da Amplasol, Associação de Moradores do Planalto do Sol. Vereadora doutora Germina Dottori. E o ex-vereador também, Darcy Simões. Para representar as mulheres presentes nesse evento, gostaria que a vereadora doutora Germina também ocupasse a mesa diretora. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Desde já eu agradeço aí a todos que até o momento participaram aí das plenárias nas comunidades em relação ao plano diretor, em especial aí o Toninho Figueiredo, que foi a primeira pessoa a me procurar. E de acordo com o nosso cronograma, Toninho, estamos seguindo, né? Da mesma forma que a gente traçou lá no início da chegada do plano diretor aqui na Câmara Municipal. Queria aproveitar também para agradecer aqui a secretária de Planejamento, a Ângela Soeiro. Muito obrigado pela presença, viu, Ângela? Ficamos lisonjeados, ainda mais sabendo que o plano diretor passou pelas suas mãos aí, juntamente com o Tiago, né, e toda a equipe do Planejamento, além da contribuição da Secretaria de Desenvolvimento, representada aqui pelo nosso amigo Miguel Brito, né, Miguel? Que hoje na manhã nós fizemos uma ação lá no asilo lá, né, através da Via Rápida, que é aquele curso de pintor, né, pudemos fazer algo mínimo que seja, mas ter qualificado aí 25 pessoas, além de prestar um serviço importante lá para o pessoal do asilo. Rodrigo Maelo, secretário de governo, né, como diz o Batoré, né, o cara que ouve todos os vereadores lá, né. Agradecer aqui a presença dos meus companheiros Cláudio Perecim, Carlão Motorista, Gustavo Bagnoli, Felipe Sanches, o doutor Rodrigo, o doutor Raul, e agradecer a mesa aqui, formada pelo nosso segundo secretário Joel, o primeiro secretário de Milce, e representando as mulheres, o vereador doutor Gemino. Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Raul, poder, né, já que conduziu a primeira plenária aqui, que ele possa dar sua contribuição aqui na noite de hoje. Com a palavra, doutor Raul Miguel. Boa noite a todas e todos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, demais vereadores da mesa diretora, doutora Germina, vereadores presentes, representantes da sociedade civil, representantes do Poder Executivo. É com satisfação que faço agora, em nome da Procuradoria da Câmara, tendo em vista que este é um ato oficial e previsto em lei como obrigação do Poder Legislativo,
como condição formal para aprovação do projeto de lei que visa rever o plano diretor do nosso município. Venho agora, então, na condição de procurador-chefe da Câmara, esclarecer como se dará tecnicamente o andamento nos nossos trabalhos dessa noite. O próprio Estatuto da Cidade, no artigo 2º, determina que a política urbana deve garantir a gestão democrática por meio de participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Nesse sentido, a Câmara Municipal, observando esse princípio geral do direito urbanístico brasileiro e obrigação geral da lei maior do direito urbanístico brasileiro, promoveu uma abertura de diálogo com, especificamente, representantes do Fórum da Cidadania, entidades da sociedade civil barbarense, que, além de promover um primeiro encontro técnico, em que técnicos expuseram suas visões e opiniões a respeito do projeto de lei ora em discussão, em análise nesse Poder Legislativo, também representantes deste segmento importante da sociedade barbarense, até onde nos foi informado, conduziu uma série de debates, de encontros, de discussões a respeito deste importante projeto de lei para a vida de todo munícipe. E com isso, de certa forma, fechamos essa fase de discussão democrática do plano com este ato oficial, que é essa audiência pública que está sendo, nesse momento, registrada em termos de filmagem, também será registrada em termos de ato oficial, motivo pelo qual solicitamos a atenção de todos os presentes para que não deixem de assinar as respectivas listas de presença, pois constarão oficialmente no projeto de lei. Com isso, se dá legitimidade democrática à revisão do plano diretor, e se possibilita, eventualmente, em tese, alterações do mesmo, a fim de contemplar aquilo que a sociedade tenha eventualmente demonstrado como de seu interesse e de sua preocupação. Os trabalhos de hoje serão conduzidos da seguinte forma. Primeiramente, vamos abrir a palavra ao professor da Unimep, doutor Estevão, doutor pela USP em Arquitetura e Urbanismo, para que faça as suas considerações como uma consolidação de tudo aquilo que foi discutido diante da sociedade. Posteriormente, conforme já discutido com a secretária de Planejamento do município, caso haja necessidade, haverá esclarecimentos por parte dela e de outros representantes, eventualmente, do Poder Executivo. Ao final, abriremos também a palavra, eventualmente, àqueles que queiram fazer uso dela, de tal forma que todos esses atos, todas essas manifestações de opinião, etc., em tese, estarão registradas devidamente em ata. Lembrando que nada obsta que a filmagem que está sendo agora realizada de todo este ato oficial que está ocorrendo, também venha a constar do projeto de lei, portanto, dando maior legitimidade à própria propositura. Com isso, então, feito essas considerações, eu chamo à mesa, ou à tribuna, enfim, o professor Estevão, né, que fará uso do microfone e do equipamento de projeção, né, e, posteriormente, como eu disse, se necessário, né, os debates e esclarecimentos do Poder Executivo. Finalmente, esclareço que o Ministério Público, assim como outras instituições da sociedade, foram devidamente convidados, também foram devidamente publicados os avisos desta audiência pública, pelo menos por 2 oportunidades no Diário Oficial da Câmara Municipal, pela internet, e ontem nos foi informado pelos representantes do MP que eles não compareceriam neste momento a esta audiência, entretanto estão à disposição tanto da sociedade civil, do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo,
para o que se fizer necessário a fim de se aprimorar esta revisão do plano diretor. Feitas essas considerações, finalizo, portanto, esta parte inicial, convidando o professor da Unimep de Arquitetura e Urbanismo, o professor doutor Estevão, para que faça, se assim o quiser, a sua manifestação. Muito boa noite. Tá. Bom, agradeço a presença de todos na noite de hoje. Uma sexta-feira à noite ter tanta gente reunida para discutir o plano diretor é um ótimo sinal, né, do interesse pelos rumos de Santa Bárbara do Oeste. Eu vou fazer uma breve exposição, na verdade, muito sucinta, em relação a algumas considerações face à proposta de revisão do plano diretor apresentada pelo Executivo Municipal e que, procurando contribuir com esse processo, né, com algumas sugestões, algumas indicações e alguns apontamentos que acreditamos nesse processo participativo, esse processo de discussão que vem se dando nos últimos meses em conjunto com, né, aliás, protagonizado, puxado pelo Fórum da Cidadania aqui de Santa Bárbara do Oeste, e conjunto com a população barbarense, temos algumas considerações a fazer que acreditamos que contribuem, né, para esse processo. Então, primeiro ponto que gostaria de levantar é que a proposta do plano diretor apresentada aqui pelo Executivo, ela traz, sim, muitos avanços, né? Gostaria de parabenizar, inclusive, a secretária Ângela, que aqui está presente, pelo produto apresentado, pela qualidade e aprofundamento em muitos aspectos, inclusive em suas diretrizes gerais, uma avaliação aí particular minha como arquiteto urbanista e pesquisador do tema. Acredito que o plano diretor, a proposta apresentada, traz, sim, muitos avanços no sentido de produzir uma cidade de Santa Bárbara mais justa, mais equilibrada. Inclusive, no apontamento, e talvez assim, principalmente, num diagnóstico muito preciso sobre os grandes desafios atuais de Santa Bárbara. Isto posto, gostaria de salientar, ainda procurando contribuir no processo, que algumas dos apontamentos que vão ser feitos, alguns desses apontamentos, visam, inclusive, aprimorar e ajustar, proporcionar melhores caminhos para essa legislação. Essa imagem aérea, já bastante conhecida, hoje em dia todo mundo conhece bastante a imagem aérea, consegue ver no Google, visualizar, tem já muito claro, conhece a característica de Santa Bárbara do Oeste, por essa imagem de satélite. O que vai caracterizar, o que é muito particular, peculiar de Santa Bárbara, é a sua urbanização, o seu processo histórico de urbanização que resultou numa cidade bastante fragmentada, dispersa, que tem um imenso vazio no seu interior, praticamente separando a cidade em duas. Isso consta, inclusive, no próprio diagnóstico da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Calma, volta. Trazendo aqui, né, algumas das propostas, então, que vêm desse debate da sociedade civil barbarense. E a primeira toma como base justamente as diretrizes formuladas para o macrozoneamento apresentadas no plano. No nosso entendimento, os 5 incisos que constam do artigo 54, que definem os objetivos básicos do macrozoneamento, são muito precisos, muito corretos, né? Eles são muito coerentes com os desafios de Santa Bárbara para o futuro, para os próximos 10 anos, que é o cenário de vigência desse plano diretor.
Então, gostaria de chamar a atenção para algumas questões específicas. Primeiro, né, o que é um macrozoneamento? Ele é justamente uma definição em grandes áreas, grandes setores da cidade, que vão apontar as direções do desenvolvimento urbano do município, os sentidos de crescimento, para onde a cidade deve se desenvolver, de que forma, né, dando parâmetros de acordo com as vocações, prioridades e problemas identificados em cada uma dessas macrozonas. Então, no artigo 54, são definidos aqui como os objetivos básicos do macrozoneamento. Primeiro, promover e orientar a adequada ocupação do espaço físico, disciplinando seu uso e definindo sua vocação. Identificar os vetores de crescimento e definir os parâmetros urbanísticos para sua efetivação. Adequar o uso e ocupação do solo, observando os condicionantes ambientais e de infraestrutura. Absolutamente correto essa proposição. Inciso 4, estimular a ocupação dos vazios e a renovação urbana através de incentivos e instrumentos que visem o interesse coletivo. Como a foto que eu mostrei anteriormente, né, uma das grandes questões, a principal questão para Santa Bárbara do Oeste é justamente como solucionar esse problema dessa fragmentação, dessa dispersão urbana, dessa imensa barreira que representa esse vazio urbano no centro da cidade, que inclusive consta da formulação do próprio plano diretor. E, quinto, disciplinar e orientar o crescimento urbano de forma equilibrada, com a capacidade de atendimento dos serviços públicos e com o meio ambiente. Portanto, os 5 objetivos básicos do macrozoneamento, eles são bastante coerentes com os desafios de Santa Bárbara. A grande questão, e aí gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, que no nosso entendimento, nos debates que vimos realizando, alguns desses objetivos dificilmente serão atingidos a partir dos instrumentos formulados no plano, para o que, então, se propõe aqui alguns instrumentos e algumas diretrizes específicas de modo a efetivamente conseguir atingir esses 5 objetivos. Esse é o mapa do macrozoneamento proposto no plano diretor. Ele define, basicamente, 5 grandes macrozonas. Essa área em branco corresponde à macrozona urbana consolidada, que é efetivamente a área urbana, né, onde existe, né, edificações, residências, comércio, serviços, sistema viário, onde existe cidade efetivamente, em Santa Bárbara do Oeste. Macrozona de expansão urbana 1, que são essas áreas em azul, que são os grandes vazios dentro da cidade, para o qual se deve priorizar, inclusive a nomenclatura de macrozona de expansão urbana 1, ela já denota uma priorização na ocupação desses vazios. Macrozona de expansão urbana 2, que é esse laranjinha, né, seria a área contígua ao perímetro urbano, seria uma segunda área de expansão, e macrozona de expansão urbana 3, que é essa área em rosa, atingindo os limites do perímetro urbano nas áreas mais distantes da área efetivamente já urbanizada de Santa Bárbara do Oeste. E aqui em roxo, as macrozonas de interesse social, apontando, então, as áreas destinadas à produção de habitação de interesse social. Aqui, então, novamente, esses mapas, inclusive esses mapas, eles são produto do próprio Executivo, da apresentação disponibilizada pela Prefeitura no site em relação ao plano diretor, o material que foi divulgado. Essa corresponde, então, à macrozona de urbanização consolidada, a área já ocupada em Santa Bárbara do Oeste. Pode passar. E acreditamos que o plano, para atingir esses objetivos, deve definir prioridades claras. Uma das grandes questões aqui, na nossa leitura, é que não estão tão claras e definidas as prioridades dessa ocupação, ainda que a nomenclatura dessas macrozonas defina uma sequência, né, de alguma forma, macrozona de expansão urbana 1, 2 e 3, não há uma priorização efetiva dessa ocupação. Pelo contrário, né, dependendo da aplicação dos instrumentos que estão previstos no próprio plano, é possível que ocorra exatamente o inverso do pretendido nos objetivos expostos no próprio plano. Pelo diagnóstico formulado no plano e também, né, por nós realizado, a prioridade absoluta
para Santa Bárbara do Oeste é a ocupação desses vazios. Até porque não vivemos mais um cenário de grande crescimento populacional, o crescimento da urbanização. O cenário para as próximas décadas, para todas as cidades brasileiras, inclusive para Santa Bárbara do Oeste, é de estagnação no crescimento. Então, o momento é de aproveitar essa oportunidade que está contemplada para Santa Bárbara do Oeste, para priorizar a urbanização nesses grandes vazios. Vazios que são enormes, eles dão conta do crescimento de Santa Bárbara do Oeste pelos próximos 30, 40, 50 anos, as áreas disponíveis já dentro da mancha urbana. Para tanto, né, então, o próprio plano apresenta essa proposta desse instrumento, né, que é a aplicação do instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsório na MEU 1, que é a macrozona de expansão urbana 1. Para quê? Né? Aliás, o que é esse instrumento? Todas as áreas, todas as propriedades urbanas devem cumprir sua função social. Elas devem atender o interesse da coletividade prioritariamente. O interesse da coletividade barbarense é ocupar esses vazios, que eles já são cercados, servidos por toda a infraestrutura da cidade. Inclusive, no meio daquele grande vazio, é por onde vai passar o corredor metropolitano, conectando Santa Bárbara a toda a RMC e todo esse corredor noroeste da RMC, que é a área que concentra a maior parte dos empregos da RMC. Então, ocupar essa área, efetivamente, é estratégico para o próprio desenvolvimento econômico de Santa Bárbara do Oeste. Por outro lado, né, a macrozona de expansão urbana 2, que é a contígua à área urbana, e a macrozona de expansão urbana 3, né, claro, ela não está previsto esse instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsório, como na macrozona 1. Porém, não é em toda a macrozona de expansão urbana 1 que se prevê esse instrumento. A proposta é que justamente todos esses vazios todos os vazios da macrozona de expansão urbana 1 estejam sujeitos à aplicação desse instrumento. Caso o proprietário não parcele, não utilize, não construa nessas propriedades, ele vai passar a incidir sobre essa área o IPTU progressivo no tempo. Ou seja, ele vai passar a ter uma sobretaxa de IPTU até efetivamente utilizar a sua propriedade. Caso mesmo assim o proprietário não faça uso dessa área, ele está sujeito à desapropriação de título da dívida pública, que é uma grande penalidade. A ideia desses instrumentos não é ampliar a arrecadação. A ideia é que se consiga efetivamente disponibilizar terra urbanizada, habitação, para quem mais precisa. Há uma contradição na proposta do plano, e até muito bom a gente tem a equipe do Secretaria de Planejamento, inclusive para fazer esse debate, que é justamente a incidência do instrumento da outorga onerosa do direito de construir na macrozona de expansão urbana 1 e grande parte da área consolidada. Em princípio, esse instrumento ele é muito correto, porque ele está cobrando a mais daqueles que utilizam mais intensivamente o solo urbano. Então, venderia potencial construtivo aos empreendedores que quisessem fazer empreendimentos verticais para conseguir, já que eles vão impactar mais o solo, eles deveriam pagar uma contrapartida para que se consiga efetivamente, né, suprir de infraestrutura essas áreas que já estão consolidadas. Porém, e aí, para o nosso debate, há uma peculiaridade na característica da urbanização no interior paulista, em que o mercado imobiliário no interior, né, ele atua principalmente, muito mais ativamente no parcelamento do solo do que na própria incorporação. Nesse sentido, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir na macrozona de expansão urbana 1 e na área da macrozona de urbanização consolidada, efetivamente encareceria os empreendimentos nessas áreas, ao passo que na macrozona de expansão urbana 2 e macrozona de expansão urbana 3, não haveria nenhum empecilho a essa urbanização. Como a atuação do mercado imobiliário no interior ela é muito voltada a parcelamento do solo, e principalmente na nossa região aqui, caracterizado por loteamentos fechados, acreditamos que, como efeito colateral dessas medidas, ela oferecerá um incentivo ao tipo de urbanização caracterizada pelo loteamento fechado, que é urbanisticamente bastante danoso para a cidade,
inclusive porque cria grandes barreiras, tem grandes impactos ambientais e grandes impactos sociais na cidade também. Em vista disso, pode passar, se propõe aqui o mesmo instrumento que está sendo proposto para a MEU1 e para a área de urbanização consolidada, que é a outorga onerosa o direito de construir, ele também comporta, segundo o Estatuto da Cidade, a forma de outorga onerosa de alteração de uso do solo, na MEU2 e na MEU3. Fazendo o quê? Criando uma contrapartida dos empreendedores que querem realizar novos parcelamentos do solo, expansões dessa área urbanizada, nessas áreas que ofereçam contrapartidas ao município em virtude da necessidade de expansão da infraestrutura que será necessária quando da implantação desses empreendimentos. Quanto mais se expande a urbanização, quanto mais se expande a mancha urbana, evidentemente isso encarece não só a gestão da cidade, como ela demanda novos investimentos em áreas distantes do município, promovendo encarecimentos do transporte, impactos ambientais, promovendo a necessidade de novas infraestruturas que ficarão a cargo da administração municipal e, portanto, para corrigir essas eventuais distorções do mercado, é necessário, usando o mesmo instrumento já previsto no próprio plano diretor, na proposta do plano diretor apresentada, incluir a possibilidade da outorga onerosa de alteração do uso do solo nas macrozonas mais distantes da urbanização consolidada. Como é que isso seria feito? E esses parâmetros, a gente está se baseando, eles não são chutados, nem são inventados aqui para Santa Bárbara, mas eles figuram num plano diretor do município de São Carlos. Plano diretor vigente no município de São Carlos, cidade de porte médio, com tamanho populacional muito semelhante ao de Santa Bárbara do Oeste, que aplica esse tipo de instrumento justamente para conseguir corrigir, então, essas distorções que vão demandar investimentos enormes da administração municipal. Como é que isso seria feito? Então, como proposta para o debate da contrapartida da utilização da outorga onerosa e da alteração do uso do solo, correspondendo a 5% do valor de mercado do imóvel, que é exatamente o índice usado no município de São Carlos. Pode passar. Para o que seria usado esse recurso, que vai compor, então, um fundo municipal? Onde ele deveria ser aplicado? O que se propõe, né, para a aquisição de áreas, ou seja, a formação de um banco de terras municipal para empreendimentos habitacionais de interesse social, na consolidação, conservação e proteção das áreas de preservação permanente, ao longo dos córregos Molon e córrego Giovanetti, que são áreas bastante centrais, né, figuram na MEU1, grande parte delas estão vazias, então deveriam ser aplicados ali na preservação ambiental e na formação de um parque municipal de grandes dimensões, pode passar, e também na elaboração de projetos, execução de projetos de equipamentos destinados à geração de trabalho e renda. Ou seja, elas trariam, né, essas contrapartidas trariam retorno à sociedade. Pode passar. Um outro ponto a ser discutido é a localização da macrozona de interesse social. No plano são propostas algumas áreas, né, para figurar como macrozona de interesse social. Essa formulação ela tem muita semelhança com a ideia das EIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, que são uma legislação criada no Brasil na década de 80, que procurava justamente reservar, destinar áreas bem localizadas para a produção de habitação de interesse social. No nosso entendimento, há uma contradição entre a origem do próprio instrumento e a localização das áreas demarcadas como MIS, no caso do plano diretor agora, uma vez que o próprio plano, né, diagnostica o grande potencial das áreas na macrozona de expansão urbana 1 para a ordenação do desenvolvimento urbano. Caberia, evidentemente, né, já que as EIs, ou a MIS, no caso, ela se presta tanto a
regulamentação e incidência sobre áreas públicas ou privadas na demarcação e reserva de áreas dentro da macrozona de expansão urbana 1, que são as áreas mais bem localizadas, dotadas de infraestrutura, né, com todos os equipamentos da cidade servidos já naquela região, inclusive a zona que é cortada pelo corredor metropolitano. Quem vai utilizar o corredor metropolitano? Né? Quem é a demanda das macrozonas de habitação e interesse social? Justamente o trabalhador pobre que usa transporte coletivo no seu deslocamento diário, portanto, ele precisa estar próximo desse transporte coletivo. Né? Amplia a sua qualidade de vida, faz justiça social, diminui as distâncias, os deslocamentos dentro da cidade. Ao definir as áreas para a localização das MIS nas franjas da cidade, não só a política urbana municipal ela está promovendo, incentivando esse espraiamento, como ela também está aumentando, né, os ônus financeiros do próprio município. Porque cada vez que se expande essa área urbanizada, o município vai ter que arcar também com a expansão da infraestrutura para os próprios empreendimentos habitacionais que ele direcionou para lá. Vai ter que custear esse transporte, vai ter que implantar novas avenidas, vai ter que implantar escola, creche, posto de saúde, equipamentos que, nessa área mais central e consolidada, já estão disponíveis. Né? E, por fim, aqui, né, uma foto aérea, uma imagem aérea recente, desse grande vazio urbano, quase a totalidade da MEU1 corresponde a esse grande vazio. Aqui é a área onde está passando o corredor metropolitano, né, para o qual se aponta a prioridade na ocupação e justamente a prioridade na demarcação de zonas especiais de interesse social, dado que essa área ela apresenta as melhores infraestruturas de mobilidade do município e também apresenta algumas condições ambientalmente sensíveis que oferecem também uma grande oportunidade para o município. Então, a gente tem aqui o córrego Molon, o córrego Giovanetti, que cruzam essa grande área, e se aponta também como proposta para o debate, né, a demarcação, a reserva de áreas no entorno desses córregos, utilizando como elementos articuladores dessa ocupação, a reserva de áreas ao longo dos córregos Molon e Giovanetti para a futura implantação de um parque público municipal de grandes dimensões. Qual é o instrumento previsto possível para essa demarcação? É o direito de preempção, que também está previsto no Estatuto da Cidade. Em que consiste o direito de preempção? É uma reserva de área, é uma prioridade do município na aquisição de área. Então, ao demarcar um determinado setor ou propriedade com direito de preempção, caso essa propriedade, esse instrumento não afeta o direito de propriedade de forma alguma, mas ela define uma prioridade do poder público na comercialização. Caso o proprietário queira comercializar, vender essa propriedade, ele deve oferecer prioritariamente primeiro ao poder público, que não tem obrigação de comprá-lo. Caso não tenha capacidade financeira no momento, não tenha mais interesse no momento de adquirir a área, o poder público pode, né, abdicar desse direito e ele pode ser comercializado livremente, então, no mercado. Agora, é preciso aproveitar a disponibilidade dessa área, justamente a oportunidade de se constituir esse parque aí com recursos hídricos tão importantes no município, garantindo, então, a oportunidade, no momento da sua efetiva comercialização, que o município tenha a possibilidade de adquirir essa área, orientando, então, a ocupação para um uso de interesse da coletividade barbarense. Os nossos apontamentos, as colocações, resumidamente, eram essas, e devolvo a palavra ao presidente para a gente dar sequência no debate. Obrigado. Queria registrar aqui a presença do nosso vice-presidente, Jesus Vendedor. Obrigado, viu, Jesus? Bem, feita a exposição pelo professor de Arquitetura e Urbanismo da Unimep, professor doutor Estevão, abro eventualmente a secretária, o representante do Poder Executivo, a palavra para algum tipo de esclarecimento, de tal forma que possa se estabelecer em alguma medida o contraditório.
Bem, com isso, então, passamos para a terceira parte da nossa audiência pública, abrindo a palavra aos representantes da sociedade, para eventuais apontamentos. Bruno, peço que você, por favor, faça aí as vezes da sessão do microfone, e tudo isso que está sendo discutido devidamente será transcrito em ata. Então, a filmagem também, a título de esclarecimento, essa filmagem também ela servirá para isso, porque tudo isso que foi colocado, né, será transcrito devidamente em ata. Por favor, quem fizer uso da palavra, se puder, por gentileza, ficar em pé, facilita. Ou, eventualmente, da tribuna, facilita. Fique à vontade. Fique à vontade, Pereira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mas antes de eu fazer aqui uma pequena explanação, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o Cadu Garçom. Obrigado, Cadu, pela sua compreensão e ajuda com relação à questão de todo esse processo que nós tivemos durante esses 4, 5 meses. Cumprimentar o doutor Raul também, que foi uma pessoa que realmente deu uma atenção muito grande e mediou assim, de uma forma bastante profissional. Cumprimentar também a doutora Germina, pela sua participação, o doutor Edmilson. Cumprimentar também a mesa, o Joel do Gás, e os demais amigos, colegas vereadores. E, de modo geral, todos aqui presentes. Eu acho que, em nome do Fórum da Cidadania, eu não podia deixar aqui de manifestar a minha alegria. Olha, vocês nem imaginam o quanto foi interessante, importante chegar aqui. É preciso dizer, assim com muita franqueza, de que chegamos na reta final. Acreditamos que o Fórum da Cidadania, por mais uma vez, desempenhou seu papel de promover a cidadania, levando conhecimento dos cidadãos e cidadãs interessados o que se refere ao plano diretor e os impactos positivos e negativos na vida de cada município. Acredito que atingimos nossa meta. Acredito. Ou seja, após todo esse processo de várias reuniões com especialistas da área de arquitetura e urbanismo, entidades e público geral, conseguimos realmente fazer com que atingisse o nosso objetivo. Ou seja, ampliar o debate com a sociedade civil organizada. Fizemos cumprir a vocação de que a revisão do plano diretor seria discutida amplamente, e agora chegamos ao final. Resta agora colher os frutos de algo apresentado. Portanto, cabe agora encaminhar a esta mesa, os resultados de várias reuniões da comunidade, ou seja, um conjunto de propostas que o doutor Estevão, juntamente com a equipe, um conjunto de propostas que essa equipe elaboraram, que estão contidas nesse documento, que agora resta aguardar que os vereadores façam as emendas necessárias para serem incorporadas na revisão do plano, dentro do prazo estabelecido no regimento interno dessa casa. Em nome do Fórum da Cidadania, quero de coração agradecer, primeiro ao doutor Estevão e toda a sua equipe,
Obrigado, doutor. Por esse período de 4, 5 meses que esteve presente em todos os momentos das nossas reuniões, orientando, ajudando, enfim. E também ao corpo jurídico, que de uma forma ou de outra colaborou para a elaboração de requerimentos e documentos para que realmente chegássemos até aqui. E também a Câmara Intereclesial, que também ajudaram e contribuíram na construção dos cronogramas das reuniões nas comunidades, em todos os bairros de nossa cidade. As entidades que, direto ou indiretamente, contribuíram na construção de propostas e, de modo geral, todos que colaboraram e participaram das reuniões. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos. Sim. Conforme a orientação da Procuradoria, vereador Pereira, nós podemos receber, vamos incorporar isso à ata, né, oficialmente, vai ser um documento que vai constar dentro do processo legislativo. Depois disso, na segunda ou terça-feira, o Bruno e a equipe dele fará a redação da ata do evento, depois encaminharemos também aos representantes do Fórum da Cidadania, aos representantes do Poder Executivo, né, para acompanhamento. E passo seguinte, a Procuradoria vai orientar que se passe a todos os vereadores. Aqueles que já estão presentes aqui já estão tomando conhecimento desse processo. E aí todos os vereadores, na sua competência legislativa, como o senhor já foi vereador, bem sabe, no âmbito das comissões, podem eventualmente emendar o projeto, como também em plenário, mediante o apoiamento de 1/3, né, dos vereadores, conforme o regimento interno. Esse é o processo agora, né, que se segue. Feito isso, então, presidente, por favor, receba oficialmente, nesse ato, então, o presidente recebe a consolidação das propostas, agora há pouco expostas pelo professor Estevão, em plenário. Documento esse que efetivamente representa a consolidação daquilo que foi discutido pela sociedade civil organizada, a fim de constar oficialmente no processo do trâmite do projeto de lei e, posteriormente, ser encaminhado a todos os vereadores, como dito, com a possibilidade, em tese, de emendas parlamentares no âmbito das comissões, tanto de Justiça e Redação quanto as temáticas, técnicas, como também, finalmente, na última fase do processo legislativo de nascimento da lei, em plenário, mediante o apoiamento ou a manifestação da vontade de 1/3 dos representantes do povo. Também informo que
repito, esse ato está sendo devidamente filmado, será também incorporado ao processo legislativo, né, essa filmagem, porque, como sabemos, trata-se também de um documento. E, posteriormente, também colocaremos no site da Câmara Municipal para acesso público a ata, né, desta audiência pública.
Muito bem. Dando continuidade, então, ao quarto momento da nossa audiência pública, então, agora o momento, eventualmente, né, como toda audiência pública, é justamente a oportunidade de se promover algum tipo de questionamento, debate, discussão, aproveitando aqui representantes do Poder Executivo e representantes da sociedade. Esse é o momento, então, em que abrimos os microfones para a participação efetiva e direta dos representantes da sociedade que assim o quiserem fazer, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Na verdade, é um complemento, está no próprio documento, mas não era da parte da abordagem do professor Estevão. Nós entendemos, como está lá no projeto, o CAPT institui o plano diretor de desenvolvimento do município de Santa Bárbara do Oeste e dá outras providências. Na verdade, não é uma instituição, é a revisão decenal, como está previsto na própria lei, na lei complementar número 28, de 8 de novembro de 2006. A lei de 2006, muito trabalhada por essa Câmara Municipal, acho que o Carlão estava aqui, né? Ela colocou instrumentos que saem da esfera do macrozoneamento, da questão urbanística em si da cidade, e ela inseriu diversos mecanismos de princípios na área de saúde, de educação, segurança pública, assistência social. Acho que tem mais alguns, né, Toninho? Não estou com o projeto, com a lei atual aqui, mas nós entendemos que não há necessidade alguma de revogar todos aqueles dispositivos que são importantes, que são metas para o município promover de períodos em períodos. Eles não se chocam com os planos municipais de educação, de saúde, de assistência. Então, não há necessidade de fazer como se fosse uma lei nova, como se nós não tivéssemos um plano diretor. Então, nós estamos propondo que se mantenha a lei, que não se revogue, se faça as alterações e as revogações pertinentes ao que consta no projeto e ao que é defendido pela sociedade civil no documento entregado pelo Fórum da Cidadania. Então é isso que nós estamos propondo aqui, que não se revogue a Lei 28, apenas os dispositivos conflitantes que estão aí na elaboração do projeto e no que a sociedade civil está propondo. Apenas isso. Muito obrigado pela atenção. Ex-vereador Largueza, ex-prefeito Largueza, nós faremos, como dissemos no início, constar a participação específica do senhor na audiência, e isso será, portanto, incorporado também, né, como bem colocou o senhor, como um adendo, dentro da ata, né, e será encaminhada também aos vereadores, né. Isso, na verdade, é uma observação de técnica legislativa, em que o senhor bem aponta a possibilidade de, eventualmente, não se fazer alteração in totum totalmente do texto anterior, a revogação, né, alteração, mas sim alteração pontual no que for necessário. Boa noite a todos. Uma das coisas também que a gente conversou bastante, que a gente veio discutindo
em algumas das nossas conversas, é a questão, né, de como a gente pensar para garantir uma qualidade maior para as próximas construções das moradias sociais aqui da cidade. Uma das coisas que a gente está propondo no documento também é a proposta da implementação ou do resgate de um Conselho Municipal de Habitação para Santa Bárbara, para que, por meio dele, a gente consiga pensar, de repente, alguns projetos um pouco mais direcionados e também garantir a questão da qualidade dentro do âmbito da moradia. Então, assim, meu nome é Bruna, né, eu sou arquiteta, a gente faz um trabalho aqui na cidade para fomentar essa questão da moradia social. Por isso, a nossa preocupação aí com a implementação ou resgate de um conselho. Arquiteta Bruna, então, para confirmar, né, seria a proposta de criação do Conselho Municipal de Habitação, como fórum de participação popular, né, na questão de habitação. Alô? Alô? Boa noite a todos e a todas presentes. Eu queria retomar ali do momento inicial do Pereira e também, pessoalmente, agradecer de coração a toda a sociedade que teve, de certa maneira, diretamente ligada com todo esse processo ao longo desses meses. Temos que parabenizar o Fórum da Cidadania pelo esforço que fez. Nas plenárias comunitárias, temos que agradecer a Intereclesial, que nos ajudou a que nós, junto à Igreja Católica, utilizássemos alguns dos seus espaços e mobilizássemos a população para debater o plano diretor. E, de certa maneira, nos surpreendeu que, ao levar, havia sempre uma grande dúvida. O promotor, inclusive, no seminário, havia colocado que é um tema complexo, que é difícil de entender, e é um fato, Mas nós, quando nos aproximamos nas comunidades para fazer o debate do plano diretor, nós nos surpreendemos com o interesse. Eu acho que nos deu uma grande lição. Se quisermos planejar uma cidade para todos, temos que levar o debate para todos. O planejamento de uma cidade que queremos, ele é da sociedade, o plano diretor é da sociedade. Não é um projeto de governo, não é um projeto do Poder Legislativo, ele é um projeto de cidade, ele é elaborado e aprovado pelo conjunto da sociedade. Isso, inclusive, é lei. É lei federal, a Lei 10.257, que diz que o plano diretor, desde a sua elaboração, deve ter a participação da sociedade civil. E os órgãos de poder, executivo e legislativo, devem ajudar no que for possível a que essa participação se dê. Eu acho que essa é a primeira observação que eu quero fazer. Aprendemos. O povo quer discutir, sim. Vimos isso na Maria Auxiliadora, vimos isso no Molão, vimos isso na Cidade Nova, o povo interessado e querendo saber que negócio é esse, o que isso vai afetar a nossa vida e o que nós podemos fazer para melhorar. Desculpa, de vez em quando a língua enrola também. Bom, essa é a primeira coisa. Este documento que entregamos agora aqui na Câmara, ele traz no seu bojo aquilo que o doutor Estevam apresentou, aquilo que outros falaram, Pereira, Largueza, nossa companheira Bruna, mas ele também traz uma coisa. Ele traz um histórico desse movimento junto. O que é que foi feito com fotografias do povo se reunindo nos bairros, né? Com a imprensa divulgando isso. Nós também trouxemos um histórico, para que saibam que as propostas não saíram de cabeça de ninguém em particular, saíram de um debate
de um debate que foi real, e nós anexamos aquilo que foi divulgado pela imprensa deste debate que foi real. E, por último, eu também quero reforçar a questão do projeto de lei 11 de 2017. Quero reforçar essa questão que o Largueza levantou. Ele apresenta uma nova lei de plano diretor na cidade, como se não houvesse plano diretor na cidade. Ele institui o plano diretor do município, a lei 11 de 2017. Ou seja, desconsidera que a cidade tem um plano diretor. Entendo eu que a revisão é sobre a lei em vigor. Isso é revisão. Você pega muitas leis, sejam federais, sejam estaduais, sempre que há modificações, eles passam aquela linha que corta o que foi suprimido e acrescentam aquilo que está sendo proposto. Esta é, ao meu ver, a natureza da revisão. Mantém-se a revisão, é sobre a lei 28 de 2017. Eu acho que está havendo uma contradição profunda na criação de uma nova lei, que só trata, basicamente, e a gente fez esse debate como pôde, da questão da ocupação do solo e as contrapartidas ambientais obrigatórias, mas desconsidera o que é o plano diretor, que é esse grande guarda-chuva que traça as principais diretrizes para todos os planos setoriais. Esse é o meu modo de ver. É uma das contradições que foi a que a gente acabou apontando ao final deste processo. Agora, eu acho que Cadu, doutor Raul, fomos vitoriosos até aqui. Acho que desde o momento que sentamos em sua sala para definirmos este cronograma de atividades a partir do seminário, as intervenções nas tribunas livres e as reuniões nas comunidades, fechando hoje com a audiência, Cadu, fomos vitoriosos. Fizemos um grande trabalho, devemos estar orgulhosos, vocês na Câmara e nós, sociedade, tem que estar orgulhosa do que ela produziu ao longo destes meses. Foi excelente, foi um magnífico trabalho que nós fizemos. Agora cabe aos vereadores acatarem ou não, está lá, as propostas do movimento social. O movimento social se esforçou muito para chegar nisso, se esforçou demais. Ele leva no bojo algumas propostas com muita justificativa, para que também na leitura os vereadores entendam por que é que a gente propõe uma coisa. Propõe baseado numa justificativa, né? Então agora, feita a audiência pública, o próximo passo é ir para a votação. E para ir para a votação, os vereadores, se acatarem aquilo que foi hoje aqui debatido, devem transformar isso em emendas para que sejam votadas junto ao projeto de lei na hora do, vamos dizer assim, do seu finalmente. Então agora com os nossos amigos vereadores. E que eles tenham a sabedoria e principalmente a ciência e mais do que tudo isso, o compromisso com a cidade. Estamos pensando numa cidade para daqui a 10 anos. Que cidade que queremos? Que cidade que nós vamos construir? Esta cidade que nós vamos construir, nós, da sociedade civil, fizemos a nossa parte. Agora cabe aos vereadores fazerem a parte deles. E dizerem para todos nós, e dizerem para toda a sociedade barbarense, que cidade que os vereadores vão construir conosco. Era isso. Bem, então, o senhor Antônio Figueiredo, só para fazer constar, como a título de confirmação, ressaltou o intenso debate da alteração do plano diretor da cidade junto à sociedade, ressaltou esse histórico de discussão que foi anexado ao documento que será incorporado à ata, traçou críticas a respeito de se estar propondo uma nova lei e não de alterações pontuais da anterior, e, finalmente,
bem ressaltou a responsabilidade dos vereadores no sentido de analisarem as propostas construídas no seio da sociedade e incorporarem nas suas respectivas atuações. É isso? Queria também parabenizar ao Fórum aí da Cidadania, as pessoas aí que, como diz o Toninho aqui, né, Toninho, se considere e de fato pode considerar vitorioso, né, que não é fácil, é árduo o trabalho, assim como também, né, a Secretaria de Planejamento, que eu saiba, está 2 anos debruçado sobre o projeto do plano diretor. Né, uma equipe toda, eu quero registrar isso aqui, faço questão, já vi a Ângela sair 8 horas da noite, o Tiago, toda a equipe da Secretaria. Então, acho que todos chegam nesse momento vitoriosos. Né? E a Câmara Municipal, os seus vereadores, cada vereador tem sua autonomia, né? Eu acredito que, no fim, quem vai ganhar é a população, né? Acho que apontamento para melhores é sempre bom, né? E nós caminhamos, temos mais uma semana, né, doutor? Para a gente, de fato, fechar o projeto, para ele estar pronto para plenário. Ainda essa semana, como está sendo ao vivo a sessão, ela ainda está aberta a sugestões. De repente a pessoa não pôde estar aqui hoje, mas ainda pode que durante a semana procure a Câmara Municipal, e nós estamos abertos aqui com a questão jurídica para nos assessorar. Como diz o promotor, né, a sociedade ela não conhece e não consegue mesmo conhecer o plano diretor, mas temos aqui o jurídico para auxiliar, que aqui a Câmara Municipal é a casa do povo, as pessoas nos procuram, e eu confio muito no nosso jurídico, como eu confio, né, no trabalho que foi feito de vocês, né, e acredito e confio muito no governo que está aí, representado aqui, principalmente pela Secretaria de Planejamento, que fez todo o plano diretor. Agradeço a todos, uma boa noite. Vou abrir então aqui, desculpa, a gente estava para encerrar, mas está aberta a palavra para o nosso amigo ali. Eu acho que só reforçando tudo aquilo que foi comentado aqui, né? A participação, o carinho, a dedicação de cada um de vocês, para que juntos nós podemos fazer um bom trabalho. E tenho certeza que os vereadores, quando vê a Câmara cheia que sim, percebe que esse pessoal veio da base. São pessoal que são liderança, são pessoal que tem conhecimento também. E eles jamais vai trabalhar contra essas propostas, né? Porque os vereadores que faz um trabalho na base, um trabalho popular em cada comunidade, eles vão fazer um bom trabalho na prefeitura, na Câmara também dos vereadores. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz do povo. Aquele povo que mais precisa. Aquele povo que não está lá no fundo, que não tem voz, mas o vereador está trazendo a voz deles para cá. Nós, liderança, está representando todo esse povo. E por isso que eu conto, mais uma vez, aí, com o carinho e a dedicação de cada um de vocês, e que juntos nós podemos fazer um bom trabalho. E obrigado a todos. Por favor, senhor, qual o nome do senhor? Só para registro, porque vai... Bom, eu não me apresentei, eu sou o Zenildo, do Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição. Meu nome é Zenildo Rodrigues Soares, sou o presidente da entidade. O objetivo nosso é a promoção do ser humano, tá? Talvez daqui a um tempo nós tenhamos até um espaço para estar falando aqui sobre a entidade, né? Qual o objetivo da entidade, aonde queremos chegar, né? Então, a importância de todo esse trabalho, da dedicação de cada um. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Zenildo. Antes de falar boa noite, tem mais alguém que gostaria de fazer um pronunciamento?
promover, como já disseram, a cidadania. A nossa luta não terminou ainda não, viu, pessoal? Nós não somos vitoriosos. Então, nós queremos contar com a presença de vocês, né? Para dar continuidade, para estar participando aqui das sessões, né? Porque acho que uma plenária vazia, né, dá toda a liberdade para que as pessoas decidam, né, por conta própria. Mas a nossa participação acho que é fundamental nesse processo. Não só nessa votação que é importante, mas acompanhar o trabalho aqui, né, daqueles que nós elegemos para que nos representasse, né? Então, eu convido para que estejam atentos, para que o dia da votação também estejam aqui presentes, para estar participando, né, aqui conosco nessa votação. O meu nome é Luiz Roberto Gato, sou vice-coordenador aqui do Fórum da Cidadania, juntamente com o Pereira. Boa noite a todos, meu nome é Lúcio. Então, só um segundo, por favor, registrando, o senhor Luiz Roberto Gato, representante do Fórum da Cidadania, conclama a participação direta da sociedade também no acompanhamento das votações e dos demais momentos, passos do processo legislativo. É isso? Ok? Por favor, senhor. Boa noite a todos, meu nome é Lúcio Soares Dias, faço parte do Fórum. Eu queria agradecer, é muito rápido que eu tenho a falar, a presença de 8 ou 9 vereadores, me parece que são 8 vereadores, mas eu quero também aqui registrar a falta dos demais. Cadê os nossos vereadores do município? Cadê aquele que eu votei e os senhores votaram? Cadê esse pessoal daqui? Esse é meu protesto. Parabéns a vocês. Que vocês levem o meu protesto aos seus amigos. Aí, cadê o pessoal daqui, gente? Um projeto tão importante desse, nós estamos aqui correndo com Pereira, com o Gato, Largueza. E cadê os companheiros nossos aqui? Cadê os vereadores aí? Os senhores que ganham bem, os senhores que têm seus 3, 4 assessores. E cadê esse pessoal aí? Num projeto que até tem secretário do nosso governo, que nós temos que respeitar, que é o executivo. E nós chegamos aqui no momento desse, as cadeiras dos senhores vereadores, ditos edis, não estão aqui. Por que razão? Esse é meu protesto. Vocês concordam? Muito obrigado. Olha, meu nome é João Alves Pereira, eu faço parte da Associação Zumbi dos Palmares. Então eu estou aqui querendo dar uma palavrazinha sobre o Fórum da Cidadania, porque a gente faz parte de lá também, porque nós participamos das reuniões e somos moradores de Santa Bárbara do Oeste e adoramos essa cidade. Através dessa cidade, da minha luta com meus companheiros, que aqui estão muito deles, e do povo pobre, necessitado de Santa Bárbara do Oeste, que hoje já tem bastante dentro de uma casa de venaria. Eu queria pedir para os vereadores, desculpa, porque aqui não é, aqui eu estou falando, aqui é a palavra do Fórum da Cidadania, mas é sobre o plano diretor. E eu queria fazer um pedido aos vereadores, porque eu não conheço nenhum dos vereadores agora, que eu tenho costume de vir aqui, mas era com outros vereadores. Aqui conheço o Carlão e os outros eu não conheço. Eu queria pedir para o presidente da Câmara se eu podia vir aqui num dia de sessão para a gente. Eu estou querendo fazer um projeto e eu queria, se vocês me dessem um aval, se eu podia fazer ou não, lá no meu bairro, lá no Santa Fé. Eu queria fazer uma reunião com o meu povo e, através desse pessoal que está aqui, já tem bastante gente que é de muitos projetos de Santa Bárbara do Oeste,
que me desse um apoio, porque a gente pobre, temos que fazer alguma coisa nesse país. É pedir. A única coisa que o pobre faz é pedir. Mas nós temos que participar e temos que ir atrás dos nossos objetivos também, porque senão nós nunca chegamos em lugar nenhum. Eu já chorei demais aqui nessa Câmara, já fui ali naquela tribuna, já fui aplaudido aqui dentro por sou um analfabeto, mas sou um homem trabalhador, um homem honesto. E hoje eu estou vendo que o povo, nós moramos no Santa Fé. Os senhores sabem que tem gente de boa fé hoje ainda, tem muita gente de boa fé, mas tem muita gente ordinária de má fé, que não trabalha, que não está nem aí para a vida, e um sofre por causa dos outros. Mas eu queria pedir para os senhores vereadores, que eu queria fazer um projetozinho lá para o meu bairro. Eu quero reunir meu povo do meu bairro, que eu quero fazer o seguinte, nós vamos fazer uma reunião, eu quero fazer uma reunião, que é sobre pagamento de energia e água, sobre pagamento de energia, um ajudar o outro. Se isso pegar, vai ser bom para a cidade, porque outros bairros vai pegando representante dos bairros e vai fazendo isso, porque é muito difícil um pai de família hoje, que tem uma mãe de família, um pai de família, que está desempregado numa crise que está no país, ficar no escuro e ficar sem uma gota d'água, pegando água na casa um do outro, entendeu? Hoje em dia não pode furar um poço no fundo de uma casa. E como é que esse povo vai fazer? Lá o povo já estão cortando as energias, tirando os fios. Está ficando a maioria do povo no escuro. Água, os coitados arrumou um servicinho, agora vai pagar água atrasada por causa de 30, 40, 50 reais para acabar de pagar a água. O povo não quer receber, só tem que estar com o dinheiro todo. Ô, gente, eu vou chamar meu povo lá do meu bairro, nós vamos fazer uma reunião na minha casa e vamos pedir esmola, vamos fazer o que for possível. Um ajudando o outro com 5 reais, 2 reais. Quando morria uma pessoa naquele bairro, gente, eu saía, gente, me dá 2 reais, 5 reais, 50 centavos, para nós comprar a coroa de flor para apanhar lá. Eu, dentro de 5 minutos, 10 minutos, eu arrumava dinheiro para comprar uma coroa. O que manda é a gente ser humilde e ter o coração voltado para Deus, porque se cada um de nós fazer uma reunião num bairro, ter um representante num bairro, e um compadece um do outro, um dá 5 reais, outro dá 10 reais, outro dá 20 reais, para uma pessoa que para pagar uma água, para pagar uma energia que é muito difícil. Nós que vivemos já passando tantas necessidades, está lá numa situação dessa. Eu queria pedir desculpa para os senhores, que nós não, para o Toninho, para todos vocês aí, que aqui está tratando de um caso, e porque é precisão, meus irmãos. Muito obrigado. Então, senhor João Pereira, Zé Nildo, é Zé Nildo, né? Zé Nildo, como foi falado aqui, né, que a representatividade que tem o Fórum da Cidadania, em relação à população, nós vereadores também, cada um de nós representamos aqui uma fatia da população, né? Pelos votos que foi confiado, eu com 1.930 votos, o Carlão com 2.500, Jesus com 1.500, ou seja, nós também representamos, né, e conversamos com a nossa comunidade. Você pode apostar nisso. Eu que já sempre gostei de estar na rua, moro no Santa Rita, onde que é a minha base, né, eu sempre sou presente, tanto é que bastante coisas boas têm acontecido naquela região, porque foi um trabalho em conjunto com a administração e a base, eu estou sempre perto da base. Em relação ao seu João Pereira, é isso? Seu João Pereira, eu me apresentar para o senhor não me conhece, eu sou o Cadu Garçom, sou vereador, faz 10 anos que estou aqui na Câmara, né?
Talvez o senhor veio aqui esses 10 anos, talvez eu não estivesse aqui, mas já estou no 3º mandato e eu estou à disposição do senhor para poder ajudar dentro da minha função, que é ser vereador, legislar, fiscalizar e criar os projetos de lei, né? Então, agradeço a todos e eu queria também, antes de encerrar, na verdade eu já me despeço dizendo boa noite, mas pós o meu boa noite, eu gostaria que a gente fizesse um minuto de silêncio pelo passamento do nosso amigo Davi Ramos, ex-vereador, sempre atuante, né? Acho que o Larguez, o Toninho Figueiredo Pereira sempre caminharam junto com o Davi, né? Então, queria fazer aqui um minuto de silêncio para o Davi, para em nome do nome da familiar todo, a gente faça um minuto de silêncio, respeitando assim pelo passamento. Boa noite a todos.